São. Graças te damos, Senhor Deus, por esta oportunidade, por esta noite. Te agradecemos pela vida, pela saúde, pela oportunidade que nos é dada em estarmos em mais uma aula desta matéria da história da filosofia. Espírito Santo, guia-nos nesta aula, fala-nos, ministra-nos, abra nossa mente, nosso entendimento, dá-nos a tua graça que nos basta. Entendemos e sabemos que sempre será uma grande, grande, grande batalha, uma enorme batalha, estarmos envolvidos com qualquer coisa ligada ao crescimento do teu reino. E aqui estamos, ó Deus, dispostos e disponíveis. Fala, ministra-nos, ajuda-nos aos meus irmãos e às minhas irmãs que estão com dificuldades, com limitações por causa de seus trabalhos, saúde ou outra situação de família, possas tu ajudá-los, dar-lhes a graça e a vitória necessária. Obrigado, Espírito Santo, continua conosco, nos ajudando e nos abençoando. É a oração que a nós te fazemos agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Perfeito, meus irmãos e irmãs, né? Hoje estamos com um número, repito, bem reduzido, estamos em 4 alunos, pelo menos de momento. Esta é a quarta aula da nossa matéria História da Filosofia, quarta aula, curso bacharel em Teologia, hoje é segunda-feira, 6 de outubro, né? Estamos no mês de outubro, né? Para os judeus é o chamado Yom Kippur, né? O mês do Yom Kippur, o dia do perdão, não é? Há poucos dias atrás foi o Ano Novo, e aí estamos entrando na semana do Yom Kippur para a comunidade judaica. Vamos na página de número 15, né? 15 é aquela que está lá no meio. Mas se você for olhar para as laterais, ela corresponde a 29, mas na numeração que você olha no meio, página 15, seção 4, noções fundamentais da mentalidade filosófica. Nós temos estudado, né, nas duas últimas aulas, a origem histórica da filosofia, né? Como ela se formou ao longo do tempo. E hoje nós vamos conhecer, não é, o que norteia, né, vamos dizer Qual que é assim, a página, a pastor? página de número 15, seção 4, está escrito Noções Fundamentais da Mentalidade Filosófica. Como eu já falava nas duas últimas aulas, nós estudamos a origem histórica da filosofia. Então, agora, vamos começar a avaliar o credo, se assim posso dizer, né? O credo que domina a nível de pensamento dentro da filosofia, ou seja, quais são as noções fundamentais da mentalidade filosófica. Isso aqui é importantíssimo, porque isso aqui vai nos ajudar a entender por que o filósofo fulano pensa daquela maneira, o outro pensa da outra maneira, porque aquele filósofo fulano ou cicrano tem uma tendência a um tipo tal de pensamento, então tudo em função dessas noções que aqui nós vamos abordar. E essas noções são bem interessantes, porque elas estão ligadas com termos no grego koiné, né, e no grego clássico. Na verdade, são 6 noções. Então, vamos fazer uma viagem dentro dessas 6 noções, né? Há noções do fistes, há noções da casualidade, há noções do arquê, a noção do cosmo, do logos e do caráter crítico. Super interessante aqui. Agora vocês vão ter uma visão bem mais ampla e, por que não dizer, com um pouco mais de profundidade, como a filosofia em si é guiada e como esta visão de mentalidades ou noções de mentalidade exerceram uma influência muito forte sobre o apóstolo Paulo, né? Porque, como já mencionei, o apóstolo Paulo, em algumas de suas cartas, ele deixa bem evidente ou bem transpirado
a visão filosófica, né? Atos dos Apóstolos, na verdade, através da narrativa de Lucas, a primeira carta e segunda carta aos Coríntios, a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. Essas cartas têm uma influência filosófica muito forte da filosofia greco-romana sobre o apóstolo Paulo. Vamos lá. De acordo com Danilo Marcondes é um filósofo muito conhecido no Brasil do século XXI. Ele escreveu em um livro no ano de 2001, páginas 22 a 27, que algumas noções são fundamentais para entendermos a diferenciação entre o pensamento mítico e o filosófico científico. Oh, então agora vamos entender que dentro da filosofia existe aquele pensamento mítico, baseado e fundamentado sobre o mito, ou mitos, e aquele pensamento baseado no saber humano e na ciência ao mesmo tempo, ou seja, o filosófico científico. São elas a physis, a casualidade, a arquê ou arquê, o cosmo, o logos e o caráter crítico. São todos seis. Vamos então desenvolver a visão destas noções parte por parte. Começamos pela physis. A physis. Esta palavra grega pode ser traduzida por natureza. Anote aí a palavra fisionomia. Já ouviram falar dessa palavra? Temos ela no nosso dicionário de língua portuguesa. Fisionomia. Fisionomia. O que é a fisionomia? Vem de duas palavras gregas: physis e nomos, né? Nomos quer dizer nome, não é? Então, fisionomia, o nome de uma aparência ou que determina a aparência. Bem interessante. Então, vamos lá. A palavra physis, então, tem três sentidos, conforme Shawai 2000b, página 257. Preste aqui atenção que isso aqui realmente é filosófico. Número um, physis pode ser o processo de nascimento, surgimento, crescimento, no sentido derivado do verbo fiomai. Dois, physis pode ser a disposição espontânea e natureza própria de um ser, características naturais e essenciais de um ser, aquilo que constitui a natureza de um ser, como fosse a essência. Três, physis também pode ser a força originária criadora de todos os seres, responsável pelo surgimento, transformação e perecimento deles. Physis é o fundo inesgotável de onde vem o cosmos. Ouvimos muito falar dessa palavrinha, né? Que é usada inclusive em língua portuguesa, mas é uma palavra grega. E é fundo perene para onde regressam todas as coisas, a realidade primeira e última de todas as coisas. Assim, Só uma perguntinha. Essa sim, palavra physis, qual é a relação que ela tem com a palavra psique? é o que nós vamos ver lá na frente. Ok, Nós, nós estamos trabalhando assim, como fosse montar um pequeno quebra-cabeças. Então a ok, gente está passando peça por peça até chegar ao psique. Isso aqui é bem ok. interessante. Mas vamos ter em consideração que aqui o significado natural da palavra physis fala de físico, exterior, aparente ou aparência. Assim, o physis é um mundo natural, a totalidade dos entes, a totalidade daquilo que é. Então, procure ter em mente, a palavra physis está ligado com o externo, o rótulo, o exterior. Irmã Lúcia falou se tem alguma ligação com a palavra psique. Sim e não, porque a palavra psique, ela vem da palavra grega psirre, e psirre no grego quer dizer
alma. E a nossa alma, ela tem três propriedades: mente, emoções e vontade. Assim nos ensina, né, o livro de Provérbios. Eclesiastes também nos ensina muito sobre isto, certo? Então, às vezes, nos confundimos physis com psique, mas na verdade não há uma relação direta, indireta ou alegórica, comparativa, até em alguns momentos, sim, mas Seria etimologicamente, na talvez a natureza da alma? em parte, mas a título comparativo e figurado, não literal. A relação literal não existe entre o physis e o psique, e o psique, que é o psicológico, né, como nós conhecemos. Então, o psique está ligado à alma, à natureza da mente, das emoções e da vontade. Vamos então à casualidade, número 2, lá na página 16. Irmão José Carlos saiu do escurinho e já está na penumbra. Já deu um grande e importante passo, irmão José Carlos. Parabéns. Vamos lá. Casualidade. Esta totalidade reforça Marcondes, página 24 e 25, no seu mesmo livro. É engendrada, produzida por uma relação de causa e efeito. Isso aqui é bem interessante, né? É uma das leis da física, né? A chamada relação de causa e efeito. É a segunda lei da termodinâmica. Que tem a ver a segunda lei da termodinâmica com a filosofia? A filosofia, ela se aproveita de situações fictícias, não é? Para tentar explicar até mesmo algumas ciências. Mas vamos entender um pouquinho esta segunda noção da filosofia, a casualidade. A característica central da explicação da natureza pelos primeiros filósofos é, portanto, o apelo à noção de casualidade, interpretada em termos puramente naturais. O estabelecimento de uma conexão casual em determinados fenômenos naturais constitui, assim, a forma básica da explicação científica, e é em grande parte por esse motivo que consideramos as primeiras tentativas de elaboração de teorias sobre o real como o início do pensamento científico. Explicar é relacionar um efeito a uma causa que o antecede e determina. Explicar é, portanto, reconstruir o nexo casual existente entre os fenômenos da natureza. É tomar um fenômeno como efeito de uma causa. É a existência desse nexo que torna a realidade inteligível e nos permite considerá-la como tal. Por isso que René Descartes, né, o pensador e matemático francês, costumou usar essa frase: penso, logo existo, porque Descartes entendia que a nossa existência, ou a nossa pessoa, ou mesmo o nosso ser, dependeria de uma linha de raciocínio lógica, né? Se eu estou pensando, se você está pensando, se nós estamos pensando, que isso determina que somos o quê? Somos uma pessoa, considerados animais racionais. Segundo ensinam, né, os animais irracionais não têm pensamento, não têm uma linha de pensamento semelhante ao nosso. Pensam, sim. É errado dizer que um animal irracional, como um gato, um cachorro, um urso, não pensa. Eles pensam, só que na base do instinto. Nós pensamos na base do raciocínio. E a filosofia tende a tentar explicar coisas que nos escapam de algo que a filosofia chama de transcendência. O que é algo transcendente, que está acima das nossas capacidades físicas, das nossas capacidades mentais, das nossas capacidades humanas?
A Bíblia nos ensina que Deus é transcendente. Não usa essa expressão, obviamente, mas quando nós lemos e estudamos a carta de Paulo aos Colossenses, é a carta que deixa mais aberta e mais, vamos dizer, patente a transcendência do nosso Deus, porque Ele é acima de tudo aquilo que podemos pensar, imaginar, detectar, desejar. Ele está acima de todas as nossas humanas limitações. Então, nosso Deus, podemos dizer, ele é transcendente. E a filosofia entra nesse grande debate em tentar explicar a transcendência. Por isso que a filosofia tem dificuldade de encaixar Deus na transcendência, porque Deus é o começo e o fim de todas as coisas. E na cabeça de um filósofo só existe algo que começa, que ao mesmo tempo, lá na frente, vai terminar. Mas Deus, ele é o começo e o fim de toda a história. E ele é o que dá o início e o fim de qualquer existência, com exceção dele mesmo, porque ele é eterno. Aí entra o problema. A filosofia não consegue explicar a eternidade, porque a Mas a eternidade filosofia conseguiu, ela conseguiu ajudar na transição do é mito, né? Porque pelo menos ela deu isso, oportunidade da perfeito. razão, de pensar. Excelente. A filosofia ela conseguiu fazer isso, ajudar a entender a transição entre o mito e o pensamento científico. Isso é bem muito interessante isso que a nossa irmã está aqui abordando e faz um sentido tremendo. Vamos agora ao parágrafo seguinte, que ele vai explicar exatamente isso que a irmã Lúcia acabou de nos aqui abordar. É importante, entretanto, que o nexo casual se dê entre os fenômenos naturais. Isso porque podemos considerar que o pensamento mítico, não é, também estabelece explicações casuais. Assim, aqui um exemplo, né, que estamos aqui dando. Na narrativa da Guerra de Troia, na Ilíada de Homero, vemos os deuses tomar o partido dos gregos e dos troianos e influenciar os acontecimentos em favor destes ou daqueles. Portanto, fenômenos humanos e naturais têm, neste caso, causas sobrenaturais. Olha só. Então, o mito, dentro do pensamento filosófico, pode ser explicado. Interessante, né? E este mito é aquilo que acabamos de falar. Reside a transcendência. Vou repetir: o que é transcendência? É tudo aquilo que está acima ou além das nossas limitações humanas, seja a nível de pensamento, seja a nível de ações, seja a nível de atitudes e ações. Sabemos que o nosso Deus, ele é o todo-poderoso. Nós jamais podemos tomar a arrogância de dizer eu tenho todo o poder. Temos, entre aspas, um leve, um sutil controle sobre algumas coisinhas. Na verdade, vamos ser sinceros, nós não temos o controle de absolutamente nada. Às vezes somos suficientemente arrogantes para dizer eu tenho o controle da minha vida, eu tenho o controle do meu trabalho, eu tenho o controle. Não temos controle de nada, irmãos. Nada, nada, nada. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um hino. Ele não está baseado em nenhum texto bíblico, mas está baseado em uma ideia que Paulo traz quando ele escreve na carta aos Colossenses, né? Que através de Jesus Cristo nos movemos, vivemos, respiramos e somos. E há um hino muito antigo, né, de mais de 50 anos, que diz: nem as folhas das árvores se movem, a não ser pelo seu poder. E é verdade, nenhuma folha se move, nenhuma folha cai, nenhuma folha, nenhum galho se movimenta se não for a ação do vento, e esse vento provocado por uma ação, né, que a ciência explica derivado de isso e aquilo, mas que no fim e a cabo, o isso e aquilo que a ciência tenta explicar como a causa de qualquer fenômeno natural tem uma mente sobrenatural, ou seja, que transcende
as nossas limitações humanas e esta mente sobrenatural é o nosso Deus. Mas a filosofia nunca vai admitir, escute essa, a existência plena e exata de Deus. A filosofia, ela toma arrogância, né? Ela cria uma máscara que pode existir entidades superiores, mãe natureza. Já ouviram falar dessa expressão? Mãe natureza, né? Aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra se usa muito essa expressão Mother Nature. É uma forma que a filosofia disfarça a existência de Deus. No fundo, todo filósofo sabe que Deus é imanente e emanente. O que é imanente e emanente? Dele procede toda a vida, e ele em si é toda a vida. O primeiro filósofo da história, só para vocês terem isso em mente, se quiserem anotar, nós vamos falar um pouquinho dele lá na frente. Boa noite, a paz do Senhor, Então, pastor, Reverendo Hélio desculpa, Silva. desculpa pelo Está com a horário. aparência, né, de pastor presidente de igreja. Que é isso? Que a sua esposa está fazendo com o irmão? Tá caprichando demais nesse homem, fala sério. Amém, Mas amém. é bom. É bom ver o nosso irmão mais disposto, mais jovem, mais bonito. Graças a Deus. Mas Amém. vamos lá, meus irmãos. É, a filosofia grega, ou greco-romana, ela nunca vai admitir a existência de Deus, mas sim ela vai procurar dar uma capa, um disfarce, uma máscara para dizer: a mãe natureza fez isso, a mãe natureza fez aquilo, ou os elementos da natureza se moveram para fazer isso. Eles nunca vão, de forma nenhuma, admitirem a existência de Deus e muito menos de um só Deus. Lembram-se, nós falamos na aula passada que a filosofia ela está muitas das vezes enraizada em um pensamento panteísta que é natural do mito que está envolvendo a filosofia greco-romana. Quem se lembra do Sim, significado da palavra panteísmo? Nós falamos, eu creio que falei. Ou eu falei isso em uma outra matéria, em uma outra turma? Eu tenho certeza que não. não foi Alguém nessa se lembra o mesmo. significado da palavra panteísmo? É a adoração a Não, vários deuses? não. É parecido, irmão José Carlos, mas o significado literal não é este. Panteísmo é a crença filosófico pagã, é o mito que leva os homens a crerem que Deus é tudo em Ah, sim. todos e está em tudo. Ou seja, Deus está em uma árvore, Deus está em uma rocha, Deus está dentro do mar, Deus está dentro de uma geleira, Deus está dentro de uma montanha, Deus está dentro de uma cachoeira. Isso é a visão panteísta, tá? E as seitas e heresias estão muito enraizadas com a visão panteísta. Procure não se esquecer, tá? O panteísmo é uma das crenças que alavancam fortissimamente a grande maioria das seitas e heresias, e é a crença que alavanca muito fortemente a filosofia greco-romana. Continuando, ó, vou repetir essa parte. É importante, entretanto, que o nexo casual se dê entre fenômenos naturais. Isso porque podemos considerar que o pensamento mítico também estabelece explicações casuais. Assim, na narrativa da Guerra de Troia, na Ilíada de Homero, vemos os deuses tomar partido dos gregos e dos troianos e influenciar os acontecimentos em favor destes ou daqueles. Portanto, fenômenos humanos e naturais têm, nesse caso, causas sobrenaturais. Trata-se de uma explicação casual, porém dada através da referência a causas sobrenaturais. É por isso que o que distingue a explicação filosófico-científica da mítica
é a referência apenas a causas naturais. Olha que curioso isto. A explicação casual possui, entretanto, um caráter regressivo. O que isso quer dizer? Ou seja, explicamos sempre uma coisa por outra, e assim a possibilidade de se ir buscando uma causa anterior, mais básica, até o infinito. Cada fenômeno poderia ser tomado como efeito de uma nova causa, que por sua vez seria efeito de uma causa anterior, e assim sucessivamente, em um processo sem fim. Isso, contudo, invalidaria o próprio sentido da explicação, pois, mais uma vez, a explicação levaria o inexplicável a um mistério, portanto, tal como no pensamento mítico. Tem uma frase que ela, na verdade, é uma pergunta, mas ela tem características fortemente filosóficas. Qual é? Olha a pergunta. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Que A, ga- silêncio, meu pai. Ninguém nunca pode responder, ué. a galinha, Hein? a galinha. Olhando pelo plano bíblico, estão me acompanhando? É a galinha, porque Deus criou todos os animais, não é A verdade? matriz. Gênesis capítulo 1, né? Ele foi criando, 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 e aí, supostamente que eu digo, na prática, né? Quando eu falo supostamente, não quer dizer que em teoria, não, isso aconteceu. Quando eu digo supostamente, porque não há menção dos nomes literais na Bíblia de galinha, tigre, leão, elefante, girafa. Há sim a menção dos gêneros, famílias, espécies dos animais. Aí estão incluídos o quê? Os galináceos, né? O galo, a galinha, o pato, avestruz, enfim, seriam as aves. Então, por teoria ou prática, como queiram, a galinha vem primeiro. E aí depois vem o ovo. Mas na visão filosófica, parece que o ovo é que vem primeiro. E depois que vem a galinha. Mas quem criou a galinha em última instância foi alguém. E esse alguém, quem é? Ah, não, a galinha foi produzida resultado de. Sim, se a gente parar para pensar na prática, toda galinha é resultado de um ovo. Concorda comigo? Toda galinha que existe na face da Terra, Mas o ovo seja. depende, o ovo Exato. ele depende da Mas, sim, transferência genética de uma galinha. também, mas olhando a grosso modo, toda galinha é resultado, toda galinha é resultado de um ovo. Mas se a gente for lá para trás, lá para trás, lá para trás, lá para trás, aí, quem produziu o primeiro ovo? A primeira galinha. Parar para pensar. Quem produziu o primeiro ovo foi uma primeira galinha. Então teve que existir uma primeira galinha. Aí a partir desta primeira, aí começam a produzir. Os ovos não apareceram do nada. Não. Para um ovo existir, teve que ter uma galinha que houvesse produzido. Igualzinho aquela pergunta estranha, também tem um fundo filosófico. Adão nasceu com ou sem umbigo? Já viram essa pergunta? Adão nasceu com ou sem umbigo? Aí você começa a trabalhar essa pergunta dentro da filosofia. Agora vamos à Bíblia. Ele nasceu com ou sem umbigo? A Bíblia não dá explicações, detalhes. Mas como é que vocês opinam? O que é que vocês acham? A Bíblia não dá detalhes, não entra em pormenores, mas vamos agora usar a lógica bíblica. Ah, Adão. mas se Deus criou o homem perfeito, com certeza ele foi criou também com umbigo, tudo foi perfeito. Aí temos um problema, irmã Lúcia. Aí temos que usar a lógica bíblica ou a lógica filosófica. Hum, Lógica bíblica nos indica, ainda que a Bíblia não tem nada registrado em detalhes sobre isso. Concorda comigo? sim. Que o homem, para nascer homem, ele teria que nascer sob o efeito de quê? De uma relação sexual. Dessa relação sexual viria um feto. Esse feto seria trabalhado, embrionado dentro de uma placenta, dentro de um útero e, consequentemente, nasceria o ser humano. Coisa que não aconteceu nem com Adão e nem com Eva.
E o que que é o umbigo? É a cicatriz do que alimenta, né, aquele tubo, né, como assim podemos dizer, que alimenta o feto durante a gestação pela placenta, que é o cordão umbilical. Então, o umbigo que nós vemos do lado de fora, né, aquela marquinha do lado daquele, Ah, todos não, nós então temos, nesse irmão. caso aí Adão não precisou, não, é. Teve um. Estão me acompanhando, gente? Isso aqui Aham. é como a gente usar o pensamento filosófico e o pensamento bíblico lógico. Pelo pensamento filosófico, Adão sim teria nascido com um umbigo. Mas se a gente usar o pensamento bíblico lógico, ele não foi. Ele nasceu adulto, caramba. Ele não nasceu pequenininho, né? Porque aí, quem foi a mãe de Adão? Cadê a Adão não foto? teve mãe. Para parar para pensar, Adão não teve mãe. Isso é impressionante. Nem Adão nem Eva tiveram mãe ou pai. Tiveram, na verdade, um pai, o Pai Todo-Poderoso, o nosso Criador. Então, eles são um caso à parte. Aí, a partir deles, eles são o ponto zero, compreende? Aí começa uma reprodução em série, que não alcança e que não inclui, ou incluem-se, nem Adão, nem Eva. Para vocês Porque, observarem ô que pastor, nesse caso aí, a Bíblia, na formação, não tem como a gente dar uma explicação racional ou não tem como, lógica. Não tem como. Quer dizer, é tem uma como. narrativa de fé, revelação, pronto, acabou. É, Entendeu? a gente trabalha com deduções, na verdade, com É. especulações cuidadosas, né? Porque o excesso de deduções nos leva a especulações. E especular muitas das vezes é perigoso demais, porque aí caímos nas heresias. Então, é lógico, é lícito deduzirmos? Sim, é um direito que nos cabe deduzir, mas com muito cuidado para que nas nossas deduções não nos estiquemos a Mas especulações nesse caso desnecessárias. aí, ela tem um pouquinho mítica com religiosa, porque Sim, tem que porque ter, né? a visão da criação do homem ela tem não apenas uma visão bíblica como nós conhecemos, mas os islâmicos no Alcorão têm um mito violento ali sobre a criação do mundo. Os babilônios também têm uma visão muito mítica sobre a criação do homem, tanto que essa visão mítica pagã está entrando no meio evangélico, Ah, a não, já ponto de existe há alguns muito tempo. pastores mas muito mais agora, nos últimos 10, 15 anos. Eu tenho ouvido pastores e irmãos, e irmã Lúcia, ensinando nas redes sociais, afirmando, e não existe nenhum texto, nem no cânon sagrado, nem no cânon apócrifo ou deuterocanônico, que Adão teve duas mulheres. Não Ah, existe sim, isso. mas Isso é isso começa do judaísmo, porque exato, o exato. judaísmo formal, ele começa a usar a cabala demais, que aí a cabala, pastor, me desculpa, Isso. são infelizmente o que hoje o cristianismo está usando E a, não tem nome de cabala, mas é uma e cabala, é a cabala porque você, mística, é a cabala é, mística. porque você imagina coisa que o texto não existe, não tem. Então, quer dizer, você cria uma história fantasiosa e aquilo passa. Ó, pastor, por exemplo, eles dizem que Lili foi a primeira mulher a ser criada, né? Isto. Mas isso é baseado no misticismo e no mito E babilônico, que pronto. entra dentro da filosofia greco-romana e ela é filtrada dentro do judaísmo. Então, o Sim. judaísmo, ele absorveu uma visão babilônica através dos gregos e dos Mas não são romanos, né? todos, não, tá, pastor? Mas são os judeus formais, alguns grupos de judeus. Os ortodoxos continuam Eu tenho crendo, noção disso, eu tenho noção disso. Eu tenho contatos com os judeus ortodoxos que são terrivelmente fiéis. cabalísticos. É até incômodo conversar com esse tipo de judeu, que eles estão
estão, vamos dizer, encharcados de tanto misticismo e mitos, ao Muito ponto de mitos. de eu chegar para um rabino ortodoxo e dizer, vem cá, o que tem mais valor para você? A Cabala ou a Torá? Ao ponto de ele responder, claro que a Cabala. Tá louco? Você dá mais valor à Cabala do que a Torá? Fala sério. Paz, irmão irmão Washington chegou ali, né, com um pano de fundo diferente, né? Ele Hum. deve ter em algum lugar de muita importância, de muita eminência, de Ô, repente vai até pastor, aparecer ali. só uma palhinha aqui, desculpa que eu cortei o senhor. Vamos lá, vamos Por lá, vamos exemplo, lá. lembra que eu falei para o senhor que uma vez eu vi uma senhora pregadora aqui de Boston, que Hum. ela estava falando sobre o dízimo e oferta, e eu fiquei assim, escandalizada. Ela falou assim, gente, você sabe por que que a oferta de Caim não foi aceita? Né? Porque ele comeu ela antes. Pastor, mas aonde que ela arrumou isso no Tá texto? brincando. Não, peraí. Ela chegou a dizer isso? Sério? Irmã, sinceramente, ou dá vontade de rir de graça ou de chorar de tristeza. Porque da onde ela tirou? A Nossa. menos que ela tenha usado os livros apócrifos, que tem pregador aí que estão usando de forma inescrupulosa os livros apócrifos para dar sustentação de coisas que na Bíblia trabalham com uma espécie de lacunas. Não vou dizer nome por respeito. Há um pregador muito Meu conhecido. irmão, boa noite, a paz, tá joia? Ô, meu irmão, eu já fiz um orçamento assim bem enxuto mesmo, sabe, meu irmão? Alguém está Como deixando, você já tá Nossa, é deixando. alguém vendendo. Por favor, cortem esse som. Está inconveniente, por gentileza. Desculpe, mas. Ô, pastor, porque Orça... parece esse não é um tipo de cabalismo. Do momento que Sim, você pega um texto e começa a inventar, sair lá para onde que o texto não faz, isso é uma forma de. E isso que aconteceu com os judeus cabalistas. Eles sim, sim, começaram a sim, sair sim. da real interpretação da Bíblia e com razões próprias. Né? Então, juntaram aí esse mito racional, porque a Bíblia, se você usar muita razão, você não explica, a Bíblia é fé. Entendeu? E muitos estão usando o livro de Enoque, né? Vou repetir: o livro de Enoque é um livro apócrifo, não tem canonicidade, ou seja, não tem inspiração, autorização do Espírito Santo. É interessante de lê-lo, é interessante em estudá-lo, sim, mas ele não é inspirado. Não é, não é. Só Se existem fosse, dois estava versículos. na Bíblia, né? Por que Deus não iria incluí-lo, né? Exato. Mas interessante que dentro do livro de Enoque, Deus permitiu Judas, creio que eu já falei isso aqui, né? Deus permitiu a Judas extrair dois versículos do livro de Enoque. Exatamente, são dois versículos. É o versículo 9 e 16. Porque estes versículos não correspondem à totalidade do livro inspirado. Porque um livro, para ser canônico, não sei se eu já falei isso, e quem estabeleceu esses critérios de canonicidade foram Esdras e Neemias, por volta do ano de 425 a.C. Esdras e Neemias decidiram o quê? Um livro, para ser considerado canônico, ele precisa ter 70% ou mais do seu conteúdo canônico, ou seja, de igual conteúdo, teor e forma que contenha que faça conexões com todos os livros da Escritura Sagrada. E os dois, e o livro, ou a carta de Judas, lembre-se, tem 25 versículos. Porém, isso não torna herético o uso de dois versículos que foram inseridos por autorização do Espírito Santo, porque contém uma informação verídica, né? Que está ali falando de dois eventos. Vamos ler os versos 9 e 16, se não me trai memória, só para vocês entenderem um pouquinho melhor a questão do mito. Judas, carta de Judas. Na verdade, é o verso 9 e 14. Perfeito, 9 e 14. Esses dois versículos, eles foram extraídos diretamente do livro de Enoque. Se você
tem acesso ao livro de Enoque, ele tem em PDF pela internet gratuitamente, ele tem em formato papel, quem quiser comprar para tê-lo, entende? Tem em todos os idiomas que você imaginar. Aí você vai encontrar lá no meiozinho do livro de Enoque exatamente esses dois versículos. Algum tempo atrás, um aluno assustado me chamou, pastor, olha o que eu encontrei. Aí ele fez a fotografia, estava ali, livro de Enoque. Não, olha o que eu encontrei dentro do livro de Enoque. Aí ele fez o highlight, eu falei, qual o problema, meu irmão? Mas está aqui igualzinho, lá em Judas. É isso mesmo. Como é isso mesmo? Judas, autorizado pelo Espírito Santo, ele retratou ou transferiu esses dois versículos, porque eles retratam duas realidades confirmadas pelo Espírito Santo. Vamos lá. Versículo 9. Judas, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse o Senhor, te repreenda. Isso aqui originalmente está no livro de Enoque. Como é que é? Sim, senhor. E o versículo 14, igualzinho, olha lá. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. E aqui é a narrativa referendo-se à igreja quando regresse com Cristo depois das bodas do Cordeiro. Depois das bodas do Cordeiro, Cristo regressará com a igreja para inaugurarem juntos o governo de 1000 anos aqui na terra, quando já terá terminado, claro, por ação do próprio Cristo, a tribulação ou a grande tribulação. Como são dois versículos extraídos, autorizados, né, pelo Espírito Santo, então esses dois versículos do livro de Enoque não fazem do livro de Enoque um livro canônico. Só se tornaram canônicos esses dois versículos porque eles fizeram parte, passaram a fazer parte do todo que é a carta de Judas, não é? E esse todo, 23 versículos, então, inspirados. Dois versículos originalmente não inspirados, mas a partir do momento que eles foram ali inseridos por inspiração e autorização do Espírito Santo, já se tornam inspirados. Entenderam isso, irmãos? Isso aqui é bem estranho. É uma curiosidade técnico-biográfica pouquíssimo conhecido pela maioria dos pregadores. Mas o livro de Enoque definitivamente não é um livro canônico. É um livro muito pelo contrário. É muito místico e tem muitos mitos. Voltando aqui à apostila, página 16, o último parágrafo lá embaixo. A explicação casual, já falei, né? Eu vou repetir. Entretanto, possui um caráter regressivo, ou seja, explicamos sempre uma coisa por outra e assim a possibilidade de ir se buscando uma causa anterior mais básica até o infinito. Cada fenômeno poderia ser tomado como efeito de uma nova causa, que por sua vez seria efeito de uma causa anterior e assim sucessivamente em um processo sem fim. Isso, contudo, invalidaria o próprio sentido da explicação, pois mais uma vez a explicação levaria o inexplicável a um mistério e, portanto, tal como no pensamento mítico. Para evitar que isso aconteça, surge a necessidade de estabelecer uma causa primeira, um primeiro princípio ou um conjunto de princípios que sirva de ponto de partida para que todo processo racional é aí. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui eu acho fantástico dentro das noções fundamentais da filosofia. É que encontramos a noção de arquê. Arque, também pronunciado como arre. Arque ou arre, está lá na página seguinte, a 17. É o princípio originário. Tem também o sentido de comando e, como aponta Marcondes, serve para resolver o problema da casualidade ao infinito. A importância da noção de arquê está exatamente na tentativa por parte desses filósofos de apresentar uma explicação da realidade em um sentido mais profundo, estabelecendo um princípio básico que permeie
toda a realidade, que de certa forma a unifique e que ao mesmo tempo seja um elemento natural. Tal princípio daria precisamente o caráter geral a esse tipo de explicação, permitindo considerá-la como inaugurando a ciência. Mais à frente você verá como o arre foi tratada por cada um dos filósofos originários, os pré-socráticos. Anote aí, quem foram os filósofos originários? Quem foram os pioneiros, os que deram pontapé inicial da história da filosofia? Os pré-socráticos. Isso vai ajudar você no trabalhinho, né, que você vai entregar no final de novembro. Vai te ajudar muito a entender isso aqui. Do lado direito aí da sua apostila, nessa página, você vai ver uma coluna. Tá vendo aí uma coluninha escrita? Vamos ler então essa coluna bem estreitinha aí que está do seu lado direito. Todos localizaram? Não tem uma coluna bem estreitinha do lado direito da sua apostila, na página 17? Vamos então, com muita atenção, ler esta coluna. O que está escrito nesta coluna? No geral, para os gregos antigos, certos conceitos têm concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, um sentido estético, ético, utilitário e ontológico. Mesmo assim, cabe salientar que nos pensadores originários, os pré-socráticos, a relação entre ética e estética ainda não está totalmente consolidada. É a partir de Sócrates, particularmente, com a noção de calecogacia, ser belo e bom, também se pronuncia como calogagacia, também tem essa outra pronúncia, calogagacia, ser belo e bom, que isto consolidará. Contudo, este aspecto em particular será tema de outra disciplina, a estética. Aqui tem uma palavrinha nessa coluna que acabamos de ler, que eu não sei se ela foi bem interpretada ou compreendida pelos irmãos. E esta palavrinha é ontológico. Ontológico. Alguém se lembra ou sabe o significado dessa palavra? Ontológico, sentido ontológico. Vem de ontologia. Ninguém nunca leu essa palavra? Nunca Não, a ninguém. gente já leu. Eu sei que os filósofos ajudaram a comprovar a existência de Deus e cada um com seus argumentos. E um desses E, argumentos era o ontológico, mas eu esqueci agora exatamente o que que é. Para mim, se eu não me engano, é sobre a criação do universo. isto, certissimamente. Oh, glória. Ontológico está ligado sobre a criação do universo. Quem esteve por detrás, ou quem está por detrás da criação? Por isso que antologia é o estudo que tem por finalidade detectar ou descobrir quem esteve ou está por detrás de todas as coisas criadas. Isso é chamado argumento ontológico. Muito bem, irmã Lúcia. Irmã Lúcia está ligada, está bem ligada. Ok, vamos então, baseado nisso que acabamos de falar, vamos entrar então agora no quarto, na quarta noção fundamental do pensamento filosófico, que é o cosmo. Já falamos um pouco do physis, que é o externo, o exterior, a aparência. Já falamos um pouco da casualidade, do arquê ou do arre. Aí, antes de eu passar para o quarto, eu quero levar vocês ao Evangelho de João, que também tem características filosóficas. Pouca gente sabe que o Evangelho de João, como também as cartas de João, tem um conteúdo filosófico muito forte. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. O texto que nós vamos ler é muito conhecido, mas traz ele o arre divino, não o arre filosófico.
Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a palavra princípio aqui no grego, koiné, é arche, a mesma palavrinha que estamos estudando como parte das noções fundamentais do pensamento filosófico. Então nós temos na Bíblia também a palavra arche, só que este arche está ligado diretamente a uma pessoa, ao Senhor Jesus Cristo, como o Criador de todas as coisas. Olha que interessante, né? O Pai desenhou, Jesus criou e o Espírito Santo embelezou. Repito, o Pai, ele desenhou, Jesus criou, executou e o Espírito Santo embelezou, deu beleza, deu luz. Oh, esse é o trabalho da Santíssima Trindade na criação de todas as coisas. Olhando esse lado do arre ligado à pessoa do Senhor Jesus Cristo, vamos ao cosmo, que é a quarta noção fundamental do pensamento filosófico. Em grego, cosmos significa ordenado, ornado. No grego koiné, significa mundo ou sistema organizado. Interessante. Tendo presente estas acepções, podemos entender o cosmo como belo, logo um princípio também estético, pois o que é bem ordenado, harmônico, é belo e justo. Nesse sentido, o filósofo que estamos mencionando nestas nossas páginas, Marcondes, nos diz o seguinte: cosmo é assim o mundo natural, bem como o espaço celeste, enquanto realidade ordenada de acordo com certos princípios racionais. A ideia básica de cosmo é, portanto, a de uma ordenação racional, uma ordem hierárquica que certos elementos são mais básicos e que se constituem de forma determinada, tendo a casualidade a lei fundamental. O cosmo entendido assim como ordem opõe-se ao caos. Está aí caos e a maneira como se escreve na língua grega, né? As letras kappa, alfa, ômicron e sigma, que seria precisamente a falta de ordem, o estado da matéria anterior à sua organização. É importante notar que a ordem do cosmo é uma ordem racional, razão, significando aí exatamente a existência de princípios e leis que regem, organizam essa realidade. É a racionalidade deste mundo que o torna compreensível, por sua vez, ao entendimento humano. É porque há na concepção grega o pressuposto de uma correspondência entre a razão humana e a racionalidade do real, cosmo, que neste real pode ser compreendido, pode-se também fazer ciência, isto é, pode-se tentar explicá-lo teoricamente. Daí se originou o termo cosmologia, como explicação dos processos e fenômenos naturais e como teoria geral sobre a natureza e fundamento do universo. É interessante assinalar que dessas noções que nós estamos falando, né, dessas seis, três delas, escutem isso, três delas têm uma relação de semelhança, não uma relação de ação, mas de semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Como assim? O arre, como já falamos, né,
No princípio era o Verbo. O cosmo também tem uma relação, porque fala como produto daquilo que Jesus criou. E agora a palavra logos, que é o quinto, ou a quinta noção. Olha só, lá na página 18, logos. Logos, a principal noção filosófica, pode ser traduzida pela palavra discurso, razão. No grego koiné é a palavra falada e escrita. É a narrativa explicativa a qual supõe encadeamento de juízos de forma coerente e o estabelecimento das relações de causa e efeito racionalmente. Neste sentido, difere-se de mitos ou mythos, o discurso mítico dos poetas, pois neste certos princípios lógicos não são necessários. Para reforçar tudo isto, tomemos de novo Marcondes, novamente. Logos é fundamentalmente uma explicação em que razões são dadas. É nesse sentido que o discurso dos primeiros filósofos, que explica o real por meio de causas naturais, é um logos. Essas razões são fruto não de uma inspiração ou de uma revelação, mas simplesmente do pensamento humano aplicado ao entendimento da natureza. O logos, o logos é, portanto, o discurso racional, argumentativo, em que as explicações são justificadas e estão sujeitas à crítica e à discussão. Daí deriva, por exemplo, o nosso termo lógica. Portanto, o próprio Heráclito caracteriza a realidade como tendo um logos, ou seja, uma racionalidade, ver o conceito de cosmo acima, que seria captada pela razão humana. Portanto, um dos pressupostos básicos da visão dos primeiros filósofos é a correspondência entre a razão humana e a racionalidade do real, que o tornaria possível um discurso racional sobre o real. Alguém aqui, parece que o irmão Washington, sem querer, mexeu um dos seus comandos aí, criou uma alteração aqui na tela. Deixa eu ver se eu posso mudar isso aqui. É, nós estamos com uma situação aqui bem curiosa, não é a primeira vez que isso acontece. Ah, A minha tela oh, ficou bem pequenininha. agora voltou ao normal. Confere do lado de vocês, a tela voltou no tamanho normal? A tela voltou no tamanho normal? Confere isto. Alguém talvez acidentalmente, parece que deu a entender que foi o irmão Washington. Lá Ok. no Brasil, deve ter acidentalmente tocado em um dos comandos e aí alterou o tamanho da tela aqui para todos nós. Aí, foi ele mesmo, tá ele reaparecendo de novo. Vamos à carta aos Colossenses, e vamos Pastor, entender. mais uma curiosidade aqui, porque a filosofia também ela ajudou os homens de Deus a provar a existência de Deus, né? Sem dúvida. Eles usaram também a razão, claro que foi uma razão, né, como os outros filósofos. Mas pode ler, pastor. Muito boa essa sua abordagem e tem um grande sentido, né? Tanto que Paulo, lá no Areópago, como já falamos, né, em Atos dos Apóstolos, ele Você está endossa falando que a não precisa palavra de renovar Deus o estatuto, só, dentro da não, filosofia. só a ata. Ok. Nosso irmão Washington, fecha aí o seu. Isso, obrigado. Seu áudio está aberto, está vazando um som alheio. Isso, agradeço. Carta aos Colossenses, capítulo primeiro. Carta aos Colossenses, capítulo primeiro, versículo 9 em adiante. Olha só o que Paulo aqui aborda e tem uma essência, um teor filosófico bastante forte.
Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança e do evangelho que tendes ouvido, o qual foi preparado, e a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, esta partezinha que acabamos de ler fala o quê? Da preeminência, Cristo como o Logos, Cristo como o Arque, Cristo como o Criador do cosmo. Muito lindo esta abordagem da carta de Paulo aos Colossenses, porque ela deixa bem aberto, bem claro, não é, a influência da filosofia grega sobre o pensamento de Paulo, mas que, claro, trouxe aqui de uma forma brilhante a exposição dessas três noções do pensamento filosófico, ou seja, a noção do arre, Cristo, o princípio de todas as coisas, né? A noção do logos, Cristo como a palavra escrita e revelada, e a noção do cosmo, Cristo como o Criador de todas as coisas, ou seja, do cosmo. Então vamos lá. O Logos é fundamentalmente, né, uma explicação em que as razões são dadas. Vou repetir o que já li, tá? É nesse sentido que o discurso dos primeiros filósofos, que explica o real por meio de causas naturais, é um logos. Essas razões são fruto de seus não de uma inspiração ou de uma revelação, mas simplesmente do pensamento humano aplicado ao entendimento da natureza. O Logos é, portanto, o discurso racional argumentativo, em que as explicações são justificadas e estão sujeitas à crítica e à discussão. Ver tópico seguinte. Daí deriva, por exemplo, o nosso termo lógica, porque vem de logos. Porém, o próprio Heráclito caracteriza a realidade como tendo um logos, ou seja, uma racionalidade. Ver o conceito de cosmo acima, que seria captada pela razão humana. Portanto, dos pressupostos básicos da visão dos primeiros filósofos é a correspondência entre a razão humana e a racionalidade do real, o que tornaria possível um discurso racional sobre o real. É a velha história, né? É o que o Evangelho nos apresenta, uma conjugação de fé e razão. Conjugação esta
que é gerado um grande conflito no meio do pensamento filosófico, porque o pensamento filosófico tem uma grande dificuldade de conjugar fé e razão. É quase impossível fé e razão estarem caminhando lado a lado. Mas a palavra de Deus, pelo contrário, nos ensina a separar aonde termina a razão e aonde começa a nossa fé. E aonde fé e razão podem caminhar juntas. Amém, irmãos? Há momentos na nossa vida espiritual e até mesmo na compreensão da Bíblia que fé e razão caminham juntinhos. Há momentos que fé trabalha sozinho, liberado ou totalmente afastado da razão. Por isso que temos que ter suficiente discernimento para não confundirmos fé com a razão e não colocarmos a razão acima da fé. Ô, pastor, eu estava pensando numa coisa aqui, assim, enquanto o senhor estava falando aí, não Sim. sei, minha internet está estável, mas olha para o senhor ver. Quando Deus disse o seguinte, haja luz, né, e houve luz, né? Ok. Mas é engraçado, quer dizer, naquele período era tudo treva, né? Mais tarde, essa realidade, ela está em Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Então, quer dizer, querendo ou não, se alguém não entende Gênesis, né, que houve luz, né, que acha que é muito difícil ali todos os processos da criação, mas em Jesus é muito mais fácil de você entender, porque Jesus, sim, a luz do mundo, e acabou. Aonde ele passa, ele clareia. Porém, claro, de uma maneira espiritual, né, de uma maneira sentida, não uma maneira, Claro. né, que se pode ver, sei lá, I don't know, something you just think Não, about it. essa sua visão, ela está se encaixando perfeitamente com a visão filosófica, ainda que a filosofia ela não consegue de forma nenhuma, claro, explicar a Jesus e nem pode, porque o objetivo da filosofia não é explicar Deus, muito pelo contrário, não é? É dizer que Deus é um pensamento empírico, é um pensamento elaborado pelos seres humanos para dar explicações ao inexplicável ou ao mito. Isso que a filosofia tende a colocar Deus nesse patamar de isolacionismo, né? Ou seja, a filosofia não tem o objetivo de exaltar a Deus, ela exalta os deuses do Olimpo, agora não ao Deus único e verdadeiro. E aí vamos à última noção, não é? Fundamental do pensamento filosófico, que é o chamado caráter crítico. No meio evangélico, ele é chamado de critério bíblico, tá? Na filosofia é chamado de caráter crítico, mas no meio evangélico é chamado de critério bíblico. Então vamos entender este caráter crítico. Essa é a verdadeira essência da atitude filosófica. Diferente das noções anteriores. Quais são as noções anteriores que nós rapidamente analisamos? A physis, na verdade, a casualidade, o arquê, o arrê, o cosmo, e agorinha terminamos de falar sobre o logos, que no plano bíblico fala de Jesus como a palavra escrita e revelada. Mas esta última noção fundamental do pensamento filosófico, chamado caráter crítico, esta noção não é teórica, ela é uma noção prática. Por qual razão? Ela está relacionada à atitude necessária para que se possa pensar filosoficamente. Marcondes, baseado em outro filósofo chamado Popper, descreve assim essa noção. Olha o que Marcondes, lendo a Popper, que foi um filósofo escocês do século XVII, ele traz essa linha de pensamento filosófico. Ele é bem interessante, ligado
ao caráter crítico. Um dos aspectos mais fundamentais do saber que se constitui nessas primeiras escolas de pensamento, sobretudo na escola jônica, é seu caráter crítico. Isto é, as teorias aí formuladas não eram de forma dogmática, não eram apresentadas como verdades absolutas e definitivas, mas como passíveis de serem discutidas, de suscitarem divergências e discordâncias, de permitirem as formulações de propostas alternativas. Como se trata de construções do pensamento humano, de ideias de um filósofo e não de verdades reveladas, de caráter divino ou sobrenatural, estão sempre abertas à discussão, à reformulação e a correções. Essa é a diferença, meus irmãos, entre a verdade absoluta e a verdade relativa. Nós, os servos do Senhor Jesus Cristo, devemos nos exercitar na palavra de Deus. Ou seja, como Paulo nos motiva em segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que sejamos obreiros aprovados, que aprendamos a manejar bem a palavra da verdade. Se bem verdade, nem todos querem ou sabem manejar a palavra da verdade. Estamos em um curso básico, ou desculpe, bacharel básico não, já passou o básico. Estamos num curso bacharel em teologia. É bem verdade que esta é uma etapa que está exigindo bastante dos irmãos, sobretudo nos levando a uma profundidade da palavra que até então não tínhamos entrado. Quero que vocês se lembram, né? O que foi lá atrás o básico, o que foi lá atrás o médio, e agora estamos, ou os irmãos estão sendo um pouco mais exigidos porque estamos, vamos dizer, em uma das últimas etapas do conhecimento teológico, que é o bacharel em teologia. Vamos estar no ano que vem, permitindo Deus, ainda estamos dependendo de duas cartas do governo, vamos começar o mestrado em teologia, para quem quiser seguindo voando para cima. Não tem como voar para baixo, mas ninguém é obrigado, não é, a seguir a trajetória para o mestrado, né? Pouquíssima gente fica para o mestrado e aí é para quem realmente quer e se disponibiliza a fazê-lo. Mas vamos lá. Ah, a questão agora ela é bem interessante. Por quê? Olha só o que diz aqui. ah, Como se trata de construções do pensamento humano, de ideias de um filósofo e não de verdades reveladas de caráter divino ou sobrenatural, estão sempre abertas à discussão, à reformulação e a correções. Então, todo pensamento filosófico, ele pode ser reformulado a qualquer momento. Ele pode dominar uma época, um momento, uma etapa que a humanidade esteja vivenciando, né? É como aquela linha de pensamento estivesse fluindo de acordo com as circunstâncias atuais que se apresentam, ao contrário da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é imutável, ela é indestrutível, ela é inflexível, ela não muda, nem pelo tempo e nem pelas circunstâncias, porque é a verdade absoluta, é a verdade revelada, é a verdade fechada, é a verdade completa, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Já a filosofia não, ela é mutável de acordo com as circunstâncias. Olha só, o que pode ser ilustrado pelo fato que na escola de Mileto, anotem aí, quem é esse cara? Mileto, Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um grande matemático grego daquela época.
para perto de 200 a.C. Tales de Mileto, além de matemático, além de físico, foi um tremendo filósofo. Mas o que tem a ver matemática, física e filosofia? Tem tudo. Tem tudo a ver. Grande parte dos filósofos gregos eram matemáticos ou físicos e matemáticos ao mesmo tempo. Para vocês verem que o saber humano chegou a um auge fantástico, pelo menos nesse período antes de Cristo. Esta é a razão que depois da queda de Constantinopla em 1453, quando acaba a Idade Média, que entra o chamado período do Renascimento. Estão ouvindo? Por que Renascimento? Porque houve um período na história que houve um nascimento, um florescimento tremendo da cultura a nível do saber humano. E esse momento foi mais ou menos perto de 200 antes de Cristo, quando a cultura greco-romana estava lá no auge, no auge, no auge. Estavam Sócrates, Platão, Tales de Mileto, Anaxagoras, vários filósofos que ao mesmo tempo eram matemáticos e também eram físicos. Aí lá, na escola de Mileto, os dois principais seguidores de Tales, Anaximandro e Anaximandro. Olha, os nomes gregos são estranhos e curiosos, né? Anaxímenes. Eu conheço um professor de física chamado Anaxímenes, muito curioso. Quando eu ouvi o nome dele, ué, você tá ligado a algum filósofo da Grécia Antiga? Sim, meu pai era filósofo da Academia Brasileira de Letras. Agora, com razão, né? Porque não é normal a pessoa ter um nome dessa natureza. E o outro, Anaximandro. Não aceitaram a ideia do mestre de que a água seria um elemento primordial, postulando outros elementos, respectivamente o ar e o aperion, como tendo esta função. Isto pode ser tomado como sinal de que nessa escola filosófica o debate, a divergência, a formulação de novas hipóteses eram estimulados. A única exigência era que as propostas divergentes pudessem ser justificadas, explicadas e fundamentadas por seus autores e que pudessem, por sua vez, ser submetidas à crítica. Se você avança um pouquinho no estudo desta apostila e dos slides, como nós já temos apresentado, eu vou fazer aqui uma pergunta, mas não se desespere se você pode ou não responder. Quem responder, eu vou reconhecer, né, e vou dar os 75 pontinhos. Pegando aqui essa veia, pegando aqui, ó, esse gancho aqui, que envolve Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro. E olha o que eu estou falando aqui nessa parte da apostila, ó. Anaxímenes e Anaximandro, seguidores de Tales de Mileto, não aceitaram a ideia do mestre de que a água seria o elemento primordial, postulando outros elementos, respectivamente o ar e o aperiol. Tales de Mileto era muito unido a um outro filósofo que era físico e matemático. E este filósofo e matemático e físico, né? Ele desenhou, ele traçou as leis da hidrostática. Presta atenção, o que são as leis da hidrostática? Que um objeto mais pesado pode flutuar no meio líquido, ou seja, na água. Este físico, filósofo e matemático foi o que criou as chamadas leis da hidrostática, ou seja, eu pego um navio e qual é a explicação que um navio pode flutuar sem afundar? Por causa dessas leis que trabalham assim, 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 assado.
Quem foi esse amigo próximo de Tales de Mileto? Fez uma história, revolucionou o pensamento filosófico, matemático e físico da sua época. Foi o criador das leis da hidrostática. Seria o Herecrato, Não, Heraclito. Heráclito não, não. Hum, Heráclito foi um historiador. ok. O Lady Pastora, Pitágoras de Seven. Samos. pastora Priscila, parabéns. Está ali, a pastora Priscila já jogou. Arquimedes. Arquimedes. Já está com pastora Priscila 75 pontinhos. Já vou aqui avisar a pastora Priscila para ela já ficar mais feliz depois confidenciar com seu esposo. Nas próximas aulas, que temos mais três, ela já acertar perguntinhas no valores de 75 pontos, a senhora faça o seguinte, pastora, esqueça-se de fazer a sua tarefa, porque a senhora já vai estar isenta. A senhora até aqui, Amém. para a glória do Senhor, já tem ó, duas contagens de 75 pontos e uma de 40. Então não seria justo eu não reconhecer o seu esforço, o seu empenho, não é verdade? Então, nas próximas aulas, se a senhora vier a acertar pelo menos mais duas perguntas no valor de 75 pontos, é nada mais que justo que a senhora vai descansar e não fazer a tarefa da matéria esta, a história da filosofia. A senhora já estará isenta por completo. Entendido, irmãos? Então, por enquanto, ó, nessa corrida está a pastora Priscila, está ali irmão José Carlos, que tem 45. É uma corridinha, né? Interessante, né? Mas é a forma que estamos avaliando o esforço e o empenho que os irmãos estão colocando. Também a irmã Lúcia está no páreo e daqui a pouquinho, quem sabe, nas próximas três aulas teremos aí Quantos pontos eu surpresas. tenho, pastor? O irmão tem duas contagens, de 40 e de 50 pontos. Ó, 40 e de 50. e o juro? Pastora Priscila já tem duas contagens de 75 e uma de 40. Tá? Então, Eu não tenho ela nada, de momento, pastor. Sou por pobrezinha. enquanto, não, irmã Maria Bandeirinha. A senhora nem o irmão Wellington, mas quem sabe a próxima aula o Espírito Santo decide colocar um holofote de 2.000 watts aí, né? E aí vocês vão lá na frente e ficam quase que impactados. Isso aqui não seria uma maratona, né? Mas eu repito, no bacharel em teologia isso é válido e eu tenho que reconhecer o esforço que cada um de vocês estão se colocando. Não estou querendo dizer que os demais não estejam se esforçando, estão, mas alguns dão um pulinho mais à frente do que o outro, e aí, já viram, né? A coisa fica um pouco mais interessante. Vamos concluir essa página por hoje com a síntese do que já falamos até aqui. Entre os séculos X e sexto antes de Cristo, se você observar, eu creio que é só uma lembrança, né? É uma observação. Ah, a contagem do tempo no período antes de Cristo sempre é do maior para o menor. Estão lembrados, irmãos? Sempre é do maior para o menor, ou seja, 2000, 1500, 1400, 1970, 910, 900, 820, 714 e aí vai. Então, quando é antes de Cristo, sempre é de trás para frente, ou seja, do maior para o menor. Quando chega depois de Cristo, aí a contagem é crescente. 2, 4, 6, 8, 10 e aí vai. Por isso que estamos aqui mencionando. Entre os séculos décimo, outra coisa que eu quero ou ensinar ou relembrar. Quando você faz menção do nome século, tem aluno, sem saber, claro, século um, século 2, século 3, gramaticalmente não é correto, mas ainda um aluno bacharel em teologia dizer século 3, século 6, do um ao número 10, você usa a contagem ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo. Anotem aí. Do um ao 10.
você usa a contagem ordinal, ordinalícia. Isso é muito comum nos livros de bacharel em teologia. Então, como estamos no bacharel, eu tenho que dar essa orientação para os irmãos a não cometerem este erro. Ou se já cometeram, claro, o cometeram por completo desconhecimento de causa. A partir do número 11, aí é cardinal. Aí você diz 11, 12, 13 até o final. Mas do 1 até o 10, em se tratando de contagem do século, é século primeiro, século segundo, século terceiro, século quarto, século quinto, século sexto, século sétimo, século oitavo, século nono e século décimo. Anotaram? A partir do 11, aí já muda. É século 11, século 12, século 13 e aí vai. Anotaram? Então, do 1 ao 10, a contagem do tempo é como? Ordinal. Do 11 para frente é Cardenal. cardinal. Sabiam dessa regrinha? Não sabiam? Sabia Então já estão antigamente, sabendo né, mas agora. nós já esquecemos. Muitos anos atrás. Mas estamos no bacharel, gente. No bacharel eu tenho que lembrar vocês de algumas dessas regrinhas que são de capital importância. Então, para fechar aqui, então, essa parte da síntese. Entre os séculos décimo e sexto a.C., os gregos antigos inventaram uma forma original de explicar a realidade. Essa nova forma de pensar se caracteriza por uma valorização do ser humano enquanto parâmetro para compreender o universo e se opõe às explicações baseadas em decisões divinas e em forças sobrenaturais. Uma série de condições sociopolíticas contribuíram para o desenvolvimento dessa nova mentalidade. Entre elas, podemos destacar as viagens marítimas, o surgimento da vida urbana e a invenção do calendário, da moeda, da escrita alfabética e da política. Esta passagem de uma mentalidade mítica para uma mentalidade centrada na racionalidade ocorreu de forma lenta e gradual. Mas a partir do século VI a.C., já é possível identificar algumas noções fundamentais da mentalidade filosófica: a physis, a causalidade, o arquê, o cosmo, o logos e o caráter mítico. É, Vamos, embora isso aqui não vai ser parte, vamos dizer assim, da atividade que vai valer nota, porque vai ser um trabalho, vou deixar para casa essas atividades de autoavaliação e vamos corrigi-la na próxima aula. Mas, repito, elas não vão ser consideradas exercícios ou atividades que vocês precisarão estudar para então o trabalho. Vai ser um pequeno reforço, sim, vai dar um reforço, tá? Então vamos então corrigir essas atividades na próxima aula, que estão na Eu página já 20. respondi elas, pastor. Já, Eu já tenho maravilha, então elas. vamos corrigi-la. Vamos corrigi-la então na próxima aula. Ó, Irmã Maria Bandeirinha já fez algo diferente, né? Ela já entrou na frente e já fez. Olha lá, rapaz, eita! Então nós vamos na próxima aula corrigi-las. Então eu motivo vocês, que repito uma vez mais, para que não fique nenhum mal entendido. Essas atividades não vão ser base para nenhuma outra atividade que vai valer nota, mas ela vai ser uma espécie que vai ajudar a vocês lá na frente na elaboração do trabalho ou do questionário, né? Porque o questionário está aqui no final. Essa sim vale nota, mas essa aqui da página 20 e 21 não. Mas vai dar uma base, vai dar uma ajuda, entendeu? Vai dar uma alavancada, vai dar uma ajudinha, um empurrãozinho. Então, na próxima aula, já corrigiremos essas atividades de autoavaliação da página 20 e da página 21. Combinado, gente? Anotaram aí? E aí nós vamos também, deixa eu ver aqui, isso, da página 22. Isso também, entra a página 22. Entra a página 22. Então, 21, 20, 21 e 22. 20, 21 e 22. Mas eu tenho E feito. vamos entrar E aí vamos entrar na filosofia pré-socrática. Isto. Agora vai ficar muito, super interessante, porque aí nós vamos conhecer os alicerces mais fortes que dominaram a história da filosofia, através de Sócrates, né? Eu já. Mas
e Sócrates. Então, houve dois períodos: o período pré-socrático e o período socrático. Nós vamos então alcançar a estudarmos os dois períodos. Muito bem, dado essa parte que acabamos de concluir, damos por finalizada a nossa quarta aula de hoje, História da Filosofia, desta segunda-feira, 6 de outubro. Agradecemos o esforço que cada um de vocês colocaram para estar aqui. Irmã Maria Bandeirinha, muito obrigado. Feliz em revê-la e orando sempre pela sua saúde. Eu sei que a senhora também tem orado por nós. Estamos sempre trocando figurinhas no altar da oração e esperando respostas da parte de Deus. Deus abençoe, irmão José Carlos. Obrigado pelo seu esforço, irmão Wellington. Mais bonito só a sua senhora esposa para dizê-lo, né? Porque é o resultado do trabalho da esposa. Deus abençoe nosso irmão, sua vida, sua família, sua congregação. Saudações ao pastor Fabiano, quando estiver com ele. Muito tempo não falamos com o servo do Senhor, mas dá aquele abraço, né? Mas não machuca o pastor Fabiano, não, que ele é pequenininho, entendeu? O irmão é um pouquinho grande, se abraçar de bom jeito, dá um torcicolo no servo de Deus. Mas dá lá, dá um abraço assim, bem carinhoso, devagar, mas sem machucá-lo, por favor. Irmão Lúcio, muito obrigado, Deus abençoe. Amém. E procure essa pessoa que possa lhe dar uma ajuda, né, para a gente voltar a ver Vou a achar. sua face adorada, iluminada, porque a senhora está na escuridão de um bom tempo. Pastora Priscila, parabéns. Minhas sinceras felicitações. Deus continue abençoando a senhora, mantendo a senhora neste pique, neste esforço. Saudações também ao seu digníssimo esposo, pastor Genivaldo. E ao nosso irmão Washington Garga, né? Ele, para quem não sabe, o irmão Washington ele trabalha na Câmara dos Vereadores, né, de uma cidade do interior da Bahia. E é um horário que às vezes coincide, né, com a aula, e por isso que ele aparece um pouquinho atrasado, mas eu estou justificando diante dos irmãos, né, porque ele se esforça muito, né, com o seu trabalho na Câmara dos Vereadores e para estar aqui conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Voltaremos a nos reencontrar, permitindo Deus, próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, né? Domingo que vocês comemorem o Dia da Criança, né? No Brasil, domingo é o Dia da Criança, 12 de outubro. Então, libera a criança que tem dentro de você e comemora o Dia da Criança no próximo domingo, né? Mas segunda-feira não é o Dia da Criança, não. É o dia do bacharel em teologia. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus? Vamos pedir a Deus em oração, agradecê-lo. Vamos pedir ao nosso irmão José Carlos de Souza, que ele já está ali com o seu áudio aberto, que ele possa, por favor, nos dirigir uma palavra de oração, agradecendo e nos despedindo desta quarta aula, desta segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Irmão José Carlos de Souza, orando, agradecendo e nos despedindo. Senhor Deus, eterno Pai, nós louvamos o Senhor, queremos agradecer por tudo aquilo que passamos aqui neste momento, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra. Abençoa a família que foi apresentada, Senhor. Que Tu possa guardar, proteger, Senhor, debaixo da Sua potente mão. É o que te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Nosso vídeo da outra aula, infelizmente, nós tivemos um problema sério, mas já graças a Deus conseguimos corrigir, então fiquem tranquilos que esse vídeo vai ser reproduzido até amanhã, de tardezinha de noite, tá? Não vamos perder nada, né? Da aula passada, infelizmente, tivemos um problemão, mas agora tomamos todas as providências. Vamos então ao nosso lema para fechar tudo? Seriedade, Seriedade, Seriedade. compromisso, compromisso, Compromisso. disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, compromisso, seriedade, disciplina. É necessário que ele cresça disciplina. e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Beijo no coração de vocês, muito obrigado, boa noite, boa semana. Nos vemos próxima segunda, 13 de outubro, permitindo Deus. Deus os abençoe, a paz do Senhor, que a boa mão do Eterno seja com todos vocês.